Se tratando de Wolverine, o que mais a gente vai encontrar são lutas onde ele enfrenta todo tipo de inimigo, partindo pra cima até mesmo dos próprios amigos dele. Ele não é de amarelar pra ninguém, inclusive ele já enfrentou até mesmo Thanos e o Galactus. Só que uma vez ele recebeu uma surra tão grande de um dos vilões mais poderosos dele, que ele nunca mais esqueceu. Galera, eu tô falando dele mesmo, você já sabe, Magneto, o rei do magnetismo. Um vilão que, qualquer um pensaria 2 vezes antes de atacar. Já não bastasse tanto poder, ele ainda possui vantagens sobre o esqueleto revestido de adamante do Wolverine. Nessa luta especificamente, ele deixa o Logan em coma. Ei, Nestrantes, Peter aqui. A batalha que a gente está trazendo hoje aconteceu nas HQs no comecinho da década de 90. Sabe, aquela época que serviu de ascensão para os quadrinhos americanos. As HQs eram insanas. Foi nos anos 90 que surgiram várias sagas que impactaram todo o universo dos heróis. Sem contar os crossovers entre as editoras. Tinha muitos naquela época, tá? Uma curiosidade é que nessa época os X-Men eram muito mais famosos que os Vingadores. Inclusive na lista de HQs mais vendidas da história, a X-Men número 1 de 1991 lidera o topo da lista, com o número de cópias vendidas na casa dos 8 milhões, é muita coisa. A saga Atração Fatal trouxe uma das batalhas mais ferrenhas entre a equipe do Charles Xavier e do Magneto. É nela que o Wolverine sofre um dos traumas mais pesados da vida dele. Tudo começa quando o Magneto retorna de uma suposta morte e resolve criar uma estação espacial chamada Avalon, onde os mutantes escolhidos a dedo por ele iriam viver em paz, longe de todo preconceito humano, sabe, contra os mutantes. Vai lembrar que a vontade dele é parecida com a do Charles Xavier, só que os meios para que o sonho dele aconteça são totalmente diferentes. Enquanto o Xavier quer a paz entre os mutantes e humanos, o Magneto quer estabelecer a supremacia mutante e acabar com os humanos. Ele então resolve convocar os membros da X-Force, equipe criada pelo Cable, para viver no paraíso dele mutante. Mas quando eles são levados até Avalon, rola um confronto onde a X-Force se recusa a ficar e conseguem escapar. Só o Cable fica para enfrentar o Magneto. Só que o Cable possui um vírus tecno-orgânico que tenta transformar o hospedeiro numa máquina. E mesmo controlando o vírus, metade do corpo dele é de metal, o que é um prato cheio para o Magneto. Ele deixa o Cable todo desfigurado. O braço dele, a perna metálica, ficam destruídos, deixando ele lá à beira da morte. Como o Magneto falha na primeira tentativa, ele resolve chutar o balde e invadir o funeral da Illyana Rasputin, a irmã do Colossus, para convocar os X-Men na base da ameaça. Illyana morreu vítima do vírus legado, criado por um vilão dos X-Men chamado Conflito. Esse vírus matava inicialmente só os mutantes, mas isso é um assunto grande, pra gente tratar em outro vídeo. Voltando aqui ao ataque. Enquanto os X-Men se despedem durante o velório, Colossus culpa a ideologia pacifista do Xavier pela morte da irmã dele. Ele tá afetado, porque além da irmã, ele já tinha perdido os pais e o irmão. Nesse momento, o Magneto chega com tudo, trazendo com ele os seguidores dele, os acólitos. Esses caras são um grupo de mutantes fanáticos que seguem a ideia da supremacia mutante do Magneto. É aí que se dá o primeiro ataque do Wolverine ao Magneto. Ele salta em direção ao vilão com as garras dele pra fora, claro, mas ao mesmo instante ele é paralisado no ar e tem as garras retraídas pelo Magneto, O Magneto coloca as garras pra dentro de novo. O Charles diz que não tem necessidade nenhuma de começar uma batalha, mas o Magneto responde que essa não é a intenção dele. Mesmo assim, ele desmonta a cadeira do Xavier e paralisa todo mundo, controlando os átomos de ferro que fica no sangue de cada um. E para tentar convencer os X-Men que a oferta de salvação dele vai além dos atos irresponsáveis dos acólitos, o Magneto mata um dos seguidores dele, Seniaca, que tinha causado uma chacina no hospital enquanto o mestre dele estava ausente, enrolando e esmagando ele com os próprios chicotes psionicos, por agir sem o consentimento dele. Deixando claro que todos que ficarem no caminho dele vão ser destruídos, mas isso só quando ele ordenar. Em seguida desce dos céus a fortaleza dele, Avalon, repleta de armamento, se mostrando algo além do que um simples refúgio para os mutantes, uma arma de destruição em massa para os humanos. Os X-Men têm até uma chance de ataque quando o Bishop absorve toda a energia magnética aplicada nele e atira ela em forma de uma espécie de plasma, arremessando o Magneto e libertando os amigos do controle dele, do controle do Magneto. Claro que ele sabia que aquilo não seria o suficiente para deter o Magneto. Então aqueles que possuem habilidade em soltar energia, como por exemplo o Ciclope e o irmão dele, o Alex, utilizam os poderes no Bishop
pra deixar o cara mais forte. O Bishop vai, né, acumulando aquela energia que estão soltando em cima dele. É até bom explicar, né? O Bishop, pra quem não sabe, tem o poder de converter qualquer energia numa energia vermelha, que ele usa em forma de rajadas com as mãos e munição pras armas. O que eu mais gostava nos X-Men eram os planos de batalha, né? A combinação dos poderes de todo mundo. Por exemplo, quando o Magneto se levanta, a Vampira dá nele um beijo e tenta tirar os poderes, mas ela não consegue absorver tudo. Então o Bishop, agora carregado pra caramba, ataca em conjunto com o Gambit, Homem de Gelo e Mancha Solar. O ataque teria derrotado o Magneto se não fosse pela traição do Colossus, que acerta o Bishop pelas costas. Ele acredita que a visão do Magneto para os mutantes é melhor do que a do Charles. E se tivesse optado por ela antes, a irmã dele estaria viva. Então o Magneto agradece e diz que ele fez a escolha certa. Depois de se levantar, Magneto envia Colossus para Avalon e volta para a luta. Mas é surpreendido pelo Charles Xavier, que utiliza os poderes dele com força total para controlar os poderes magnéticos dele e arremessar ele junto da fortaleza para o espaço. Pô, Peter, mas e o Wolverine? Pois é, galera, o sofrimento do Logan vem no ato final. Com o Magneto exilado no espaço, os líderes mundiais, junto da SHIELD, né, criam uma defesa em volta da Terra, uma malha de energia, né, que afeta o campo magnético do planeta, impedindo que o Magneto use os poderes dele lá dentro. Mas isso não foi o suficiente para segurar o mestre dos metais, galera. Magneto concentra o poder dele e provoca uma ruptura no campo eletromagnético do planeta, causando um pulso de onda eletromagnética que desliga todos os aparelhos da Terra. Os únicos que ainda tinham energia eram os X-Men, porque na mansão deles eles possuíam lá uma tecnologia alienígena, por conta da relação deles com os Shi'ar, os alienígenas. O importante nessa vida é ter amigos, eu falo pra vocês. Esse ataque causou milhares de mortes. Aviões caíram, hospitais desligaram os aparelhos, carros foram arremessados, enfim. Isso foi a gota d'água pro Professor X. Ele então monta uma equipe de 6 pessoas para invadir Avalon e acabar com essa obsessão de vingança do Magneto. A equipe é a seguinte: Gambit, Wolverine, Mercúrio, Vampira, Jean Grey e o próprio Charles Xavier, que veste um traje que permite ele andar. Os outros ficam na Terra para proteger o planeta caso os outros lá em cima não consigam vencer o Magneto. Então eles desativam o sistema de segurança de Avalon e invadem a base espacial. Xavier usa o sistema de teleporte da própria estação para colocar os acólitos em cápsulas e arremessar eles pelo espaço, deixando o caminho livre até o Magneto. Mas Magnus percebe a movimentação na nave e revida de surpresa, desmontando o plano dos X-Men, que inicialmente era atacar ele sem que ele percebesse. Presta atenção no que acontece agora, galera. Por mais uma vez, Wolverine salta em cima do Magneto, tentando acertar, nem que seja só com um golpe, o Magneto. Só que o Magneto já tá de saco cheio disso. E o resultado é o mesmo de sempre. Wolverine é tão insignificante perante o Magneto que ele simplesmente paralisa ele e arremessa para um canto. Nessa hora o Gambit acerta uma carta explosiva no rosto dele. E aproveitando o momento de distração do Magneto, Jean Grey e Charles Xavier manipulam a mente dele para que ele sinta novamente toda aquela dor, todo o sofrimento que ele passou na vida dele quando ele perdeu os entes queridos. Só que tudo de uma vez, com intensidade. Magneto sofre e tenta resistir, mas quando ele está preso nas lembranças, Mercúrio dá um soco nele, tirando o capacete. Isso faz com que ele desperte daquele tormento. O Magneto sempre teve essa coisa, né, de se culpar pelo filho dele, sempre se posicionar contra o sonho dele, o sonho do pai para os mutantes. E diz que não quer que ele se torne um Judas, então, pro bem dos mutantes, Mercúrio tem que morrer. Enquanto ele ataca o filho, a defesa dele abre e o Logan se aproveita disso. Só que dessa vez ele não erra e faz um rasgo no peito do Magneto. Aí, preocupada que o Wolverine mate o Magneto, a Jean interrompe a ligação mental com o Xavier e propõe uma solução mais pacífica. Eles estavam quase rompendo as barreiras mentais do Magneto, pronto para desligar o cara. Tudo estava dando certo no final das contas. Só que com o rompimento da Jean, o Magnus se levanta e ataca o Wolverine, totalmente enfurecido. Nessa hora, Logan sente um baque, um tranco, que termina com a pele dele sendo rasgada de dentro para fora. O Magneto tá tirando o adamante do corpo dele da maneira mais terrível possível. O metal começa a sair do corpo do Wolverine como se fosse espinhos e fura toda a pele do cara. A dor é demais até mesmo para ele, pro Wolverine. Em seguida, o resto do adamante jorra pelas feridas como se fosse água. Nessa hora, o Wolverine já tá apagado. Xavier mais uma vez ultrapassa os limites dele e invade a mente do Magneto, apagando todos os traumas dele, o ego, tudo que forma a personalidade dele. Ele meio que apaga a mente do Magneto. A parada é tão forte que os dois desmaiam. Colosso aparece e diz que vai cuidar do Magneto. Ele se sente culpado pela luta, né? Porque foi ele que facilitou a entrada dos X-Men em Avalon. Algo que eles só descobriram agora. Os X-Men vão embora o mais rápido possível para tratar dos traumas do Logan, que tá quase morrendo. O Bishop aparece uma nave para levar eles, né? Nessa batalha entre os X-Men e o Magneto, Wolverine foi 2 vezes ignorado por ele, e na terceira ele foi humilhado.
Se não fosse os X-Men, ele teria morrido, tá? Estaria morto agora. Mas calma, é óbvio que ele sobrevive. Inclusive, ele descobre que as garras dele não eram implantes de adamante, mas sim feitas de osso e faziam parte da mutação dele. Com o tempo, Wolverine abandona os X-Men e sai em busca de autoconhecimento. No caminho, ele sofre mais uma mutação que aumenta o fator de cura dele e deixa ele com uma aparência animalesca, tipo realmente um berserk. Ele meio que perde o nariz. É uma parada sinistra, tá? Talvez a versão mais feia dele. Muita gente, inclusive, faz vista grossa, né? Finge que essa versão nunca existiu. Se quiserem saber mais sobre essas sagas clássicas aqui nesse quadro, veja como foi, ou o rumo que levou os X-Men depois dessa história, comenta aqui embaixo, manda feedback. Capricha no like, eu continuo trazendo pra vocês os momentos mais irados da cultura dos quadrinhos, da cultura pop dos quadrinhos. Tamo junto, se inscreve aqui agora. Esse feedback é o mais importante pra mim, a tua inscrição. Saber que você tá entrando, chegando hoje no canal. É muito legal saber que hoje tem gente, pronto, Peter, me inscrevi no teu canal. E ativando o sininho. Você que já tá inscrito ou se inscrevendo agora, ativa o sininho que é a notificação. Que aí você sabe qual o vídeo que eu vou estar colocando aqui dentro. Sempre, pra você estar informado do que tá acontecendo. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!